Boa noite, meus irmãos, boa noite, Julinha, que vai estar nos acompanhando aqui agora, nesse momento da palavra do Senhor. Saúdo a todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, com muita alegria que nós nos encontramos participando, vocês de casa, a gente aqui das nossas casas também, desse momento tão especial. Que Deus possa abençoar ricamente a vida de cada um de nós. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, dando sequência à nossa série Alegrai-vos, que trata da exposição bíblica, né, de toda a carta de Paulo aos Filipenses. Nós começamos no início do ano com o primeiro versículo, o primeiro capítulo, e hoje nós estamos no capítulo 3, verso 4. Nós iremos do 4 até o verso de número 8. A projeção vai ser feita aqui, mas é interessante você ter sua Bíblia aberta, porque aí você pode consultá-la, né, durante a exposição bíblica, olhar outros textos que nós vamos mencionar também, ok? Então, Filipenses, capítulo 3, versículo 4 em diante. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda, por causa da sublimidade. Vou repetir o verso 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Não está aí, mas o verso de número 9 diz, complementa essa frase, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós oramos ao Senhor agora, tão felizes, ó Deus, de estarmos participando deste momento tão edificante. E a nossa oração é para que Jesus possa crescer diante dos nossos olhos, nos nossos corações, ser engrandecido por todos nós, cada vez mais amado também por nós, ó Deus, e que a exposição da Tua palavra hoje nos ajude, nos guie, Pai, nesta direção, para que Ele cresça e nós diminuamos. Tudo para a glória do Seu nome, em nome de Jesus é que te pedimos. Amém. Muito bem, meus irmãos, qual é a grande expectativa hoje do nosso mundo? O que está todo mundo assim aguardando ansiosamente? Quem errar, eu dou um doce, porque errar isso é muito difícil, acertar é fácil. Se você pensou um pouquinho aí, você respondeu que estamos todos esperando uma vacina ou a cura para essa famigerada pandemia do coronavírus, com essa tal Covid-19 aí, que está perturbando o mundo todo com essa situação. Não é verdade? E os laboratórios estão em uma corrida maluca para tentar conseguir logo fabricar essa medicação. Estamos vendo aí, né, essa polêmica envolvendo se o remédio serve, se não serve, né, se não servir, aí a coisa politiza toda, né? Pois bem, no texto bíblico dessa noite, nós somos apresentados a um remédio que cura não apenas milhares de vidas, mas que pode curar e tem curado bilhões de vidas. Cura não apenas o corpo da Covid-19, mas cura o corpo e a alma. E nós queremos, nessa noite, então, propor a você uma reflexão sobre aonde você tem colocado a sua confiança para esta cura do corpo e da alma. E para a decepção da Adrian, não serão 3, mas serão 2 passos apenas, viu, Adrian? Vou ficar devendo um para essa reflexão, e que eu espero que, ao dar esses 2 passos, se você ainda não deu, você encontre e seja curado. Se você já deu, que a cura avance ainda mais, porque é um tratamento para a vida toda, e cada vez mais nós vamos sendo curados. O primeiro passo que você precisa dar para ter a cura do corpo e da alma é abandonar a autossuficiência.
A autossuficiência, nesse processo de buscar a cura, é uma panaceia. Já ouviu falar de panaceia, esse nome bonito? Panaceia era o nome de uma deusa da cura, né, da antiguidade, que hoje é utilizado para descrever aquele remédio que a pessoa diz, né, que cura tudo, de unha encravada até tumor no cérebro. Né? Ele serve para tudo. Quando você vai ver, não serve para nada. Né? É um engano que o vendedor, o homem do saco lá, procura enganar as pessoas para que elas comprem assim o seu produto. E qual é o contexto desta afirmação nossa? Que para sermos curados, nós precisamos abandonar toda a nossa autossuficiência. No sermão de domingo passado, com o reverendo Francisco Costa Neto, ele abordou o fato de que existia na igreja de Filipenses alguns crentes, entre aspas, alguns cristãos, com mais aspas ainda, que estavam polemizando com Paulo a respeito do evangelho que ele pregava, porque eles acreditavam em Jesus Cristo, mas eles achavam também que, além de Jesus, os crentes precisavam, não podiam abandonar por completo a tradição judaica, as praxes, né, religiosas, os ritos religiosos judaicos, como, por exemplo, o rito da circuncisão masculina. Então, Paulo falou, vocês estão achando que o judaísmo ele é bom desse jeito, que ele resolve desse jeito? Então, vou contar uma coisa para vocês. Eu, no judaísmo, superei todos vocês. E ele, então, vai dar um testemunho pessoal de quem ele foi na religião do judaísmo, para esses cristãos saudosistas do judaísmo, e Paulo quer demonstrar quão inútil é ficar se apegando a tradições humanas e religiosas para resolver esse problema tão grave que existe no nosso coração, que existe na nossa vida. Então ele diz assim, olha, no verso de número 4, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Então ele está falando de confiança. Em que colocamos a nossa confiança? Foi o que eu propus, inclusive, no início aqui na nossa meditação. Onde colocamos a nossa confiança? Se é para colocar a confiança na carne, eu posso dar de lavada, eu posso ser para vocês aqui um ótimo exemplo disso. E o que ele quer dizer com confiar na carne? Carne, queridos, nesse contexto nosso aqui, é aquilo que é qualquer coisa à parte de Jesus Cristo, no qual a gente confie para a nossa salvação. Qualquer recurso humano que nós coloquemos, ou instituições, ou religiões, ou qualquer outra coisa à parte de Cristo, em que se baseia a esperança da nossa salvação. Agora, se Paulo está dizendo que confiar na carne, confiar nessas coisas, não resolve para a cura, nós precisamos falar cura de quê? Né? Precisamos esclarecer cura de quê? E não foi planejado, mas o breve catecismo de hoje, ele descreve, o presbítero Weber acabou de ler para a gente, descreve exatamente a condição enferma em que nós nos encontramos. Vocês lembram da pergunta que ele leu com vocês? Qual é o estado ao qual nós somos reduzidos depois da queda? E a confissão de fé, no seu breve catecismo, na verdade, diz um estado de pecado e de miséria. Esses são os sintomas, né? Essa é a situação atual que nós nos encontramos espiritualmente enfermos. Eu vou pedir agora a ajuda da nossa equipe, porque eu quero projetar para vocês e trazer para vocês o prognóstico de quem vive nesse estado de pecado e miséria, para onde está caminhando. E o breve catecismo, duas perguntas a seguir, ela nos ajuda a entender esse estado, inclusive muito bem ilustrado aí pelo meu querido sobrinho, reverendo André Cunha Barbosa Lima. Qual é a miséria do estado em que o homem caiu? Que miséria é essa que você está falando? É miséria econômica? Do que está sendo dito aí? Então, aqui diz assim, todo o gênero humano, todos nós, pela sua queda, perdeu a comunhão com Deus. Ao desastre, começando. Está debaixo da sua ira e maldição. E assim ficou sujeito a todas as misérias nesta vida, à própria morte e às penas do inferno para sempre. O prognóstico de quem está num estado de pecado e de miséria. Todo o gênero humano, toda a humanidade. Nós nos afastamos de Deus, estamos debaixo da reprovação divina,
as misérias são as mais diversas na nossa vida, incluindo a morte e aquilo que nos espera no final da estrada, as penas do inferno para sempre. É disso que nós precisamos ser curados. E a cura que nós gostaríamos de ver, ainda com a imagem na tela aí, é a reversão desse quadro. Não seria tão bom se todos nós pudéssemos nos reconciliar com Deus, abandonar nossa rebelião contra Ele, não sentirmos mais o peso e a culpa dos nossos pecados, pelo contrário, desfrutarmos da alegria de Deus a nosso respeito, do prazer de Deus conosco, não da sua aversão a nós por causa dessa nossa rebeldia. Não seria tão bom se, ao invés de uma vida de misérias, nós tivéssemos uma nova vida, uma vida plena, uma vida como deveria ser antes da queda? Não seria tão bom se, no final, não houvesse mais Covid, doença? Meu netinho hoje perguntou no almoço se Jesus ia tirar a Covid, se ele ia tirar o coronavírus. Eu falei, sim, Jesus vai tirar o coronavírus, a Covid e todas as outras doenças. Só espera um pouquinho que ele já está resolvendo tudo isso. Não é? E não seria tão bom se nós escapássemos, se nós fôssemos isentos desta punição eterna que está divisada, que está aí apontada para um futuro que a gente espera que seja breve, né, para que nosso mundo seja passado a limpo, pois é esta cura, exatamente a reversão de todos esses males que nós estamos fazendo. Pode retirar a imagem. Obrigado. E o problema é que nós colocamos nossa confiança para resolver esses problemas em falsas bases, em verdadeiras panaceias, em verdadeiras promessas de solução que não atendem de forma alguma no final das contas. Essas panaceias podem ser panaceias materialistas, do tipo aquela pessoa que confia na ciência, na tecnologia, na razão, para resolver todas as coisas, que tudo vai dar certo, que nós vamos conseguir chegar lá. Tem também aquela panaceia de ordem ética, moral, aquela pessoa que procura ali viver de acordo mesmo, uma pessoa proba, íntegra, e não fazer mal para ninguém, etc. Será que isso vai resolver? Isso é uma panaceia. É claro que é bom a gente viver assim, mas para efeito de cura, não resolve. E tem a panaceia também de ordem ou de natureza religiosa, que é o caso aqui do apóstolo Paulo. Ele está debatendo com religiosos sobre o valor da religião judaica para a cura humana, da sua alma e do seu corpo, para resolver esse quadro de pecado e de miséria. E então Paulo vai se levantar aqui e vai dizer o seguinte, olha, quer saber? Eu sou um judeu autêntico, não apenas de ter nascido judeu, mas de ser um praticante do judaísmo exemplar. E a duras penas, de modo dramático, eu cheguei à conclusão de que eu estava indo na direção exatamente das consequências funestas desse estado de pecado e de miséria. E o problema é que Paulo não está aqui, e é importante isso que tem a ver com a gente, ele não está aqui confrontando-se com pessoas do judaísmo, ele já teve esse tipo de problema também na sua época, mas aqui é triste que ele está confrontando com gente de dentro da igreja, que acha que, ok, Jesus Cristo é o Salvador, etc., mas você também precisa cumprir as leis de Deus. Se você não cumprir, então você não vai se dar bem no final. E aí tem hoje as boas obras evangélicas, né? Boas obras gospel. Você tem que dar o dízimo, tem que dar dinheiro, tem que trabalhar bastante na igreja, porque aí você garante a sua salvação, né? O adventismo de sétimo dia, em boa parte desse movimento religioso, também crê nisso, que Cristo é o Salvador, mas você tem que guardar o sábado. Se você não guardar o sábado, você não será recebido no reino de Deus. É o mesmo saudosismo daquele judaísmo, é o saudosismo desse legalismo de fazer, de cumprir as coisas e as regras para nós ganharmos pontos com Deus, impressionarmos a Deus e sermos por ele aceitos. Então, o apóstolo Paulo, eu não vou me deter muito nisso, porque eu quero realmente ir para o próximo passo, mas ele vai dizer, então, qual é o pedigree dele, seu pedigree pessoal. Ele mostra em 7 graus, ou em 7 critérios, o quanto que ele estava acima daqueles detratores do evangelho puro com quem ele estava lidando. E ele vai falar, olha, eu fui circuncidado com 8 dias de nascido. Vocês estão falando de circuncisão aí? Vocês foram circuncidados outro dia? Muitos de vocês aí vieram do mundo gentio, foram circuncidados adultos ou jovens? Eu fui circuncidado com 1 semana de vida. Então, eu tenho uma tradição religiosa de família.
E isso não resolveu o meu problema. Depois ele fala, olha, tem mais, eu tenho uma pureza étnica que vocês não têm. Vocês são aí misturados aí, grego com judeu, essa mistura de povos. Não, eu sou sangue puro. Eu sou do povo de Israel, o povo escolhido de Deus. Sou da tribo de Benjamim, a tribo do primeiro rei, uma tribo aristocrática, e eu sou hebreu de hebreus, de pai e mãe. Tá? Então, assim, eu sou sangue puro mesmo. E no quesito realizações, vocês estão falando que tem que fazer as coisas, cumprir as regras. Olha, vocês não me conheceram. Se vocês me conhecessem, vocês não iam chamar para esse confronto aqui, logo eu. Porque eu era fariseu, um apologeta cruel, eu defendia a nossa fé, matando homens e mulheres cristãos. Eu era íntegro na lei, eu cumpria rigorosamente com tudo que está na lei de Moisés e na lei dos rabinos também, nas tradições orais. Então, minha gente, olha, isso não resolve. Isso aí é mera panaceia, é você confiar nos seus esforços, confiar nas fórmulas e soluções humanas, e isso não resolve. Para ser curado, primeiro passo, de 2, não de 3. Para ser curado, é preciso abrir mão das falsas promessas em que muitas vezes nós acreditamos. Paulo fez isso. Ele diz, nos versos 7, 8 e 9, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda. Por causa de Cristo, sim, deveras, considero tudo como perda. Perdi todas as coisas e as considero como refúgio, esterco, lixo. Veja, então, o exemplo que Paulo nos deu a partir da sua própria experiência. Quando Paulo foi achado no caminho para Damasco, ele estava perdido. Quando ele foi achado e pela cura, ele abriu mão de tudo. Quando ele viu que o que ele estava buscando e aquele tempo todo estava completamente enganado, ele não pensou 2 vezes, ele abriu mão de tudo. E aí sabe o que aconteceu? Ele perdeu. Perdeu e perdeu. Ele abriu mão de tudo. 3 vezes ele diz que ele perdeu. Ele perdeu seu prestígio como intelectual que ele era no meio do judaísmo, agora ele é considerado um louco, com essas crenças absurdas dessa seita. Ele era alguém que na academia gozava de prestígio, e ele perdeu, passou a ser considerado um tolo. Ele que tinha autoridade como perseguidor para ir até em cidades gentias, fora de Israel, para ir prender os cristãos, agora ele de perseguidor passa perseguido. E Martin Lloyd Jones diz uma coisa muito interessante, que a maior perda que Paulo teve foi com todo o preparo intelectual, doutrinário, com tudo que ele era no judaísmo, ele passa o resto da sua vida vivendo entre os gentios, não entre os judeus, com gente que não tinha capacidade de avaliar quem é que estava ali diante deles, a sumidade que estava ali diante deles pregando o evangelho, e alguns se achavam no direito, inclusive, de questionar a autoridade dele. Essa foi a maior perda que Paulo teve, segundo Martin Lloyd Jones, mas em nenhum momento ele se lamentou disso. Não foi uma perda que ele falou assim, eu perdi, não. Ele falou, olha, eu considerei tudo isso como lixo, não valia mais nada para mim. Perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Um autor disse, todo prestígio e tesouro humanos está para Cristo, como uma carroça cheia de fezes está para a glória do sol. Uau! Se você comparar a glória de Cristo com aquilo que esse mundo tem a oferecer, privilégio de conhecer a Cristo, a proporção é bem essa. Paulo entendeu isso e ele abriu mão de toda aquela vaidade da soberba humana, de confiar na capacidade, na nobreza de nascimento, na crença ortodoxa, na conduta ética da vida, né? E o problema é que algumas coisas dessas que são boas, crença ortodoxa, uma conduta ética, elas se tornam pecado, ou nós pecamos quando colocamos nelas a nossa confiança, para sermos curados, para resolvermos o nosso problema espiritual, ao invés de confiar no que a Bíblia diz, que efetivamente cura e resolve o mal que existe dentro de nós. E o problema da gente ir nessa direção, tomando panaceias e mais panaceias ao longo da vida, é que nós vamos continuar do mesmo jeito, se não cada vez pior. Pecadores não perdoados, rebeldes ainda diante de Deus, orgulhosos, e o que é pior, um rebelde sem cura, não é? Sem causa e sem cura. Queridos, em que você tem baseado a sua
Qual é a sua base para o seu relacionamento com Deus? Você baseia em quê? Naquilo que você acha que merece ou deixa de merecer de Deus? Essa pandemia ela está sendo muito didática, esse isolamento está sendo muito didático. Porque nesse momento, alguns de nós estão estremecendo nas suas bases, porque eles pensam, eles não conseguem se sentir seguros de que Deus está cuidando deles, de que Deus, de fato, vai cumprir suas promessas para com eles, de que Deus está olhando para eles. E sabe por que tem gente que não sente essa firmeza no amor e no cuidado de Deus? Porque não se sentem dignos, merecedores. E aí tentam ao longo da vida e continuam não se sentindo dignos e nem merecedores, e pior, dignos e merecedores não somos, mas não conseguem se sentir assim acolhidos e recebidos por Deus. Esses sentimentos, eles revelam esses valores invertidos, né, equivocados que nós temos dentro do nosso coração. Nós estamos ainda lutando com base na autossuficiência para tentar merecer de Deus o seu favor, o seu cuidado nessa pandemia e ampliando o conceito da mesma maneira, esperando que com o nosso estilo de vida, o nosso modo de viver, que Deus também vai nos ajudar naquele momento que chegar lá no dia do juízo final, da prestação de contas. Do mesmo jeito que não está resolvendo para muitos hoje em dia, o fato de saberem que Deus existe, não vai resolver também no dia final, quando tivermos que prestar contas. Porque não é assim que se resolve esse problema. Não é com base no nosso esforço. Então, faça como Paulo. Joga tudo fora. Tudo isso que você se apoiou, se segurou até aqui, considera isso como lixo. Não posso, é a tradição da minha família, meus pais, não, de jeito nenhum. Lixo, para não usar uma palavra mais pesada, que é o que essa palavra no grego dá a entender. Lixo se comparado com aquilo que efetivamente pode resolver o nosso problema espiritual e curar a nossa vida. Vai doer, tá? Tem tratamento que é amargo, tem remédio que é amargo, mas vai resolver o seu problema. Porque aí chega o segundo passo. Se o primeiro passo é abandonar as panaceias da nossa autossuficiência, o segundo passo para que nós sejamos efetivamente curados é buscar a cura efetiva para esse gene mortal que nós temos dentro de nós. Qual é o remédio no qual nós devemos confiar se não podemos confiar na carne? Primeiro, não existe vacina para o nosso problema, tá, gente? Vacina é uma coisa que você toma para se imunizar, não tem jeito. Todo mundo nasce com esse gene do mal, então não tem vacina para ele, tá? Infelizmente, é uma tragédia humana que já dura alguns milhares de anos, mas tem cura. E a cura efetiva para este mal que existe dentro de nós se chama, por mais óbvio que pareça, Jesus Cristo. É óbvio, mas você vai ver que na prática nem sempre funciona assim com tanta obviedade. Existe cura para este mal deletério que vai nos destruindo a nossa vida e nos colocando no caminho da condenação final. Paulo diz isso. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, lixo, escória, esterco, para ganhar a Cristo. Eu queria chamar a sua atenção para uma palavra, para uma frase aqui, uma expressão linda nesse versículo. Sublime conhecimento. De Jesus. Sublime conhecimento. Os inimigos de Jesus conheciam a ele. O judaísmo, né, formal mesmo, conhecia, mas rejeitaram totalmente a Cristo como a cura para o seu problema espiritual. Conheço, mas não quero. Os cristãos judaizantes, eles conheciam a Cristo, eram amigos de Cristo, entre aspas, não, Jesus, Salvador, mas eles não acreditavam na suficiência de Cristo. Eles não percebiam o valor de Cristo, queriam, então, colocar entulhos ali, junto com Cristo, no nosso caminho para a presença de Deus. Ao contrário desses dois grupos, Paulo diz que ele, que fazia parte daquele primeiro grupo mais radical, ele percebeu quão sublime é o conhecimento de Jesus. A palavra sublime, hipererro, no grego, dá a ideia de algo excelente. Por isso, alguns fazem menção a esse versículo, a essa expressão sublime, como a excelência do céu, a excelência celeste. Outros vão falar do supremo valor
que há neste conhecimento. A Nova Versão Internacional traduz esse versículo da seguinte maneira: considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. João Calvino ele faz menção a essa expressão como sendo o sublime, né? Aí, como sendo a excelência e a imponência do conhecimento de Cristo, ou de conhecer a Cristo. Samuel Rutherford, por causa deste conceito, ele diz que quem acha Cristo não perde nada. Nós estamos falando aqui de um tesouro de muito maior valor, que é conhecer a Jesus como Messias e como Salvador. Esse é o remédio. Mas o que é conhecer a Cristo? Vamos trabalhar um pouquinho essa ideia, para a gente sair daquilo que às vezes a gente está tão acostumado, que conhecer a Cristo não, é muito mais, gente, do que achar que Ele é Deus, ou saber que Ele é Deus, que Ele dividiu a história em antes e depois. Esse é um conhecimento superficial de Cristo. Paulo está falando de um outro conhecimento, um conhecimento excelente, extraordinário, acima de tudo. Como é possível a gente conhecer a Cristo? Cristo está na Bíblia, gente, está na palavra de Deus. Na palavra de Deus, Jesus mesmo deixou isso claro, de que é na palavra de Deus que nós vamos conhecê-lo. Ele disse aos fariseus: vocês examinam as Escrituras, ok? São elas mesmas que testificam de mim. E falando com os dois discípulos no caminho de Emaús, ele diz, Lucas registra, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito contava em todas as Escrituras. Não tinha Novo Testamento, ele está falando só de Velho Testamento, queridos, de 39 livros do Velho Testamento, em todos eles estavam apontando para Jesus. Deixa-me dar alguns exemplos. Moisés, quando viu aquela sarça ardente lá no deserto, ele se chegou naquela conversa, disse Moisés a Deus: qual é o seu nome? O que eu vou dizer lá? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Peraí, está falando de Cristo aqui? Isso aqui é Cristo, gente. Todas as aparições de Deus no Velho Testamento não é o Pai, não é o Espírito Santo, é Cristo. Vou demonstrar isso a seguir. Tá? E depois chegou um momento na jornada de Moisés com Deus que ele fez um pedido tão lindo, que eu e você deveríamos fazer todos os dias, que essa pandemia, esse isolamento deveria suscitar dentro de nós essa ânsia, esse desejo de ter a experiência que Moisés teve aqui. Disse Moisés a Deus: rogo-te que me mostres a tua glória. E o Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. É Jesus de novo que está mostrando a glória de Deus a Moisés. E a glória de Deus se manifesta muito mais na sua graça, na sua misericórdia, na sua bondade, nesses atributos encantadores. Porque se não fossem eles, nós teríamos pavor de Deus. Mas esses atributos de Deus tornam Deus ainda mais bonito, mais atrativo para nós. E um detalhe importante, então, queridos, que essa conversa Jesus vai dizer depois, lá no Novo Testamento, que foi ele que teve com Moisés. Quando perguntaram os judeus para ele: você não tem 50 anos, você já viu Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E ele usa a mesma expressão pela qual ele se apresentou a Moisés ali no deserto. Manoá e a sua esposa, pais de Gideão, viram o anjo do Senhor, quando o anjo do Senhor veio falar a respeito do nascimento de Gideão. E Manoá perguntou a mesma coisa para o anjo do Senhor: qual é o teu nome? E o anjo do Senhor respondeu: por que me perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Séculos depois, Isaías vai falar que aquele menino ia se chamar Deus Forte, Maravilhoso Conselheiro. Era Jesus quem estava aqui. O anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. E Manoá e sua mulher, observando, viram que o anjo do Senhor subiu naquela chama, caíram com o rosto em terra, e Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. E ele disse: morreremos, porque vimos a Deus. O anjo do Senhor é o próprio Deus, porque, na verdade, é a segunda pessoa da Trindade se manifestando no Antigo Testamento. Quando chegamos ao Novo Testamento, quando havia uma festa em Jerusalém, alguns gregos vieram ali e se dirigiram
aos discípulos, especificamente a Filipe, sabe o que eles disseram? Senhor, Filipe, queremos ver a Jesus. Vejam como que o anseio por Jesus sempre esteve presente no Velho Testamento, no Novo Testamento, e precisa estar presente nas nossas vidas se queremos ser curados também. O apóstolo Paulo, 30 anos da carta de Filipenses, que nós estamos estudando, como eu mencionei, indo ali no caminho de Damasco, ele cai por terra, ele não caiu do cavalo, não disse que tinha cavalo branco nem nada, ele cai por terra e ele pergunta, então, quem és tu, Senhor? E Jesus responde, eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues. Paulo ali se encontrou com a pessoa mais gloriosa que esse mundo já viu. Infelizmente, nós muitas vezes não pensamos de Cristo assim. Nós nos acostumamos com a ideia desta pessoa, mas não é uma ideia, queridos, é uma pessoa mesmo, de carne e osso, que pisou aqui entre nós, Deus eterno se encarnando como segundo Adão, como foi mencionado também pelo presbítero Weber nessa noite. Tá? E a excelência desse conhecimento que Paulo buscava, essa sublimidade, tem a ver com a grandeza desta pessoa, que é a pessoa de Jesus Cristo. Os discípulos ficaram maravilhados com a pessoa de Jesus, e nós muitas vezes perdemos esse maravilhamento. Maravilharam-se sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem, não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. E em outro episódio, eles disseram, quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? Por isso, não é à toa que o apóstolo Pedro, esse que inclusive participou desse episódio que eu mencionei aqui há pouco, ele diz que nós deveríamos buscar crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno, disse o apóstolo Pedro. Eu mencionei a expectativa, a valorização que no Velho e no Novo Testamento deram à pessoa de Jesus. Eu pergunto para você, e você? Como você tem visto a pessoa de Jesus? Que valor você tem dado a ele? Quem é Jesus para você? Você tem esse anseio de conhecê-lo cada vez mais? E mesmo que você já seja um crente, membro de igreja, às vezes nós estamos tão envolvidos em trabalhar para ele, que nós não estamos dando devido valor a ele e ao conhecimento dele. Você reconhece Jesus na sua vida como o Criador de todas as coisas. Você reconhece e admite que está vivendo no mundo de Jesus. Esse mundo é dele. Ele criou para a glória dele. Não é do diabo, não é do acaso, é de Cristo esse mundo. Ele criou, ele sustenta esse mundo. Jesus é o Criador de todas as coisas. Ele nos criou, a humanidade, para sermos a esposa dele. Você consegue perceber isso? Olha, quando ele criou uma esposa para Adão, ele fez Adão adormecer, feriu Adão do seu lado e apresentou a ele uma esposa. Aquilo dali já era uma parábola do que viria a acontecer. Jesus também, o noivo, ele adormece, morto na cruz, ferido do seu lado, e quando ele acorda ou ele ressuscita, a sua igreja está finalmente sendo inaugurada, a sua noiva para ele se casar. E para que isso? Para que ele pudesse revelar a nós o seu infinito amor para a glória do Deus Pai, Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Bernardo de Claraval, ele disse uma coisa linda sobre esta encarnação de Jesus. Foi o beijo de Deus a nós. Cristo conosco. Jesus Cristo, outro estudioso da Bíblia, disse, é o coração aberto de Deus para nos redimir dessa nossa doença e dessa nossa enfermidade. Por isso, honrar a Jesus é honrar a Trindade, porque foi o Pai que o enviou. É o Espírito Santo, foi o Espírito quem o capacitou e que traz Cristo ao nosso coração. Então, Jesus tem que ser por demais engrandecido no nosso meio. O Pai não vai ficar enciumado, nem o Espírito Santo vai ficar enciumado, porque convergindo, Deus quis que tudo convergisse para o Filho, e ao fazer isso, tanto o Pai quanto o Espírito Santo são glorificados. Já caminhando para o final, queridos, Jonathan Edwards, um grande avivalista do século, nos anos 1700, ele pregou um sermão intitulado As Excelências de Cristo. E ele disse que na pessoa de Jesus, ainda hoje, excelências, né? Houve na sua época terrena, mas ainda há excelências divinas e humanas que nos deixam boquiabertos, que nos surpreendem. Como pode
ter qualidades como essa numa mesma pessoa e dirigidas a nós, que nada merecemos e que somos indignos. Por exemplo, Jesus, as nações diante dele, a Bíblia diz, são como um pingo d'água, um grão de areia, e ele vem a nós montado num jumentinho. Olha que extraordinário. Ele é o Rei dos Reis, mas come com pecadores e chama os pequeninos para serem a sua noiva. Ele domina sobre o céu e a terra, tem todo o poder nas suas mãos, mas se submete docilmente à vontade do seu Pai. Ele é justo e ele é santo, e mesmo assim ele é tratado como malfeitor na cruz e recebe a ira de Deus sem que ele merecesse ou tivesse feito algo por isso. Ele é adorado por anjos, mas ele se humilha terrivelmente na cruz. Ele é o juiz que odeia o pecado, mas que concede a sua graça imerecida a nós, pecadores. Jonathan Edwards disse o seguinte: foi esta infinita grandeza e majestade que amansou e adoçou, ou melhor, a sua infinita grandeza e majestade foi amansada e adoçada por essa sua condescendência e graça para conosco. Ele é o leão que reina, mas é a ovelha ou o cordeiro que foi morto, que está sentado no trono. E uma coisa que eu e você precisamos nos maravilhar a respeito de Jesus, ainda hoje. Ele é o leão que ruge para defender você, como noiva dele, como discípulo dele, como filho amado, irmão amado de Jesus, filho amado do nosso Pai Celestial. Ele é o leão que se levanta para nos defender dos nossos inimigos, mas ele é também o cordeiro que nos acolhe docilmente para um relacionamento com ele, como suas ovelhas. Por isso, conhecer a Jesus é sublime. Agostinho, que viveu uma vida promíscua e imoral, ele, quando foi liberto daquela vida vazia, de escravidão dos prazeres, ele disse o seguinte a Deus, a Cristo: vós sois mais doce do que todo prazer. Sublime conhecimento de Jesus. Davi, que pisou na bola também, trocando o prazer maior por prazeres terrenos, ele aprendeu a lição e disse: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. E sabe como é que é a posologia para esse remédio? Como é que você toma, como é que você administra esse remédio a si mesmo? Na verdade, é Deus quem administra ao seu coração. Paulo diz: eu larguei tudo, eu larguei tudo, parei de fazer tudo para receber de Deus este remédio e para ganhar a Cristo e ser achado nele. Eu estava perdido, eu fui encontrado nele, agora eu estou nele. Ele é o Senhor da minha vida, eu estou unido com Cristo, e ele é o Senhor e dono da minha vida. E quando isso acontece, quando nós entregamos totalmente o controle de Cristo, o controle da nossa vida a Cristo, nós somos feitos novas criaturas. Não se trata de meramente aceitar Jesus, mas vai muito além disso, é crer com submissão, com arrependimento e fazer uma aliança com Jesus Cristo. Então somos curados. Veja o que diz a Bíblia. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Olha aqui a promessa de cura. O que todavia se mantém rebelde, autossuficiente contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Eu concluo lhe perguntando o seguinte: como você pretende ser curado? Essa é a pergunta que não pode se calar nessa noite. Como você pretende ser curado desse gene fatal da sua rebelião contra Deus, que eu, você e toda a humanidade padece dela? Com essas panaceias da autoconfiança? Você já foi a Cristo? O que para você, afinal de contas, é mais excelente do que Cristo que você ainda não foi a Cristo? Você não consegue ver, não consegue perceber a sublimidade do conhecimento, a sublimidade não de saber de Cristo, mas de ter uma experiência com Ele, um relacionamento com Ele. Você não consegue ver isso. Como você pretende resolver seu conflito pessoal com Deus? Como você pretende escapar da ira de Deus por causa da sua rebelião, da minha rebelião? Isso se aplica a cada um de nós. E quanto a vocês, irmãos? Bom, se você ainda não foi a Cristo, vá a Cristo. Ele é a cura, ele é o remédio. Agora você, irmão, que já foi a Cristo, já ganhou a Cristo, já foi achado, está unido a Cristo, por que você não anseia mais por conhecer a Cristo? Por que nós tão facilmente nos acostumamos aos rituais da religião e nós paramos de conhecer a doutrina sobre Cristo, o relacionamento com Cristo na oração? Porque nós admiramos tão pouco a Jesus Cristo?
Olha que lindo que Matt Chandler diz sobre a situação da criação. Agora sabemos, olha que maravilhoso, agora sabemos por que os lobos uivam, por que as baleias choram, sabemos por que as árvores estralam. Eles estão chorando conosco, se lembrando de como era a criação antes de ser sujeita aos efeitos da queda. A criação também quer muito ser achada em Cristo, porque nós não temos tal anseio. Porque o nosso coração já está tão apático, tão frio, tão necessitado de um avivamento, porque nos sentimos tão facilmente satisfeitos. Que Deus possa avivar, então, o nosso coração, para que a gente tenha esse anseio ardente por esse sublime conhecimento, tanto doutrinário quanto vivencial, a respeito de Cristo, porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém.